Hi everyone, welcome, sejam todos muito bem-vindos. Estamos hoje com uma aula especial, porque vocês já viram uma boa parte das if clauses desde o segundo ano e hoje vocês vão ver, eu acho que vocês não viram a third conditional, mas se viram, vocês vão relembrar. Então hoje nós vamos falar sobre if clauses, que são orações com a conjunção if, que no inglês significa, português, aliás, significa se. Então, nós vamos falar sobre condições, frases com condições, e você tem a zero conditional, a first conditional, que é a condicional zero, a primeira condicional, a second conditional, a segunda condicional, e hoje a gente vai ver a third conditional, que é a última, onde você vai trabalhar com tempo perfeito. Let's begin? Eu estou aqui tentando me lembrar se vocês já tiveram essa aula no segundo ano. Por quê? As condicionais vocês já viram no segundo ano, mas eu acho que a terceira vocês não viram. Ficou para o terceiro ano, então você já deve ter ouvido sim falar sobre isso. Você é aluno da mediação desde o segundo ano, você já estudou as sentenças condicionais e hoje vamos falar sobre a third. A terceira, that's the third conditional. Oxi, que coisa chata essa TV agora sim. Foi culpa minha. Não que as outras vezes não sejam, mas enfim. That's the third conditional. Esta é a terceira condicional, porque o aluno é o assunto de hoje. Third conditional, terceira condicional. Nós vamos ver a forma da sentença da third conditional. O que é isso? Frase afirmativa, negativa, interrogativa. É isso que significa. Uso da terceira condicional, que é onde a gente vai saber em que momento a gente vai usar essa third conditional. Então, é um nome bem bonitinho para uma coisa que a gente faz o tempo inteiro. Eu não sei vocês, mas eu uso a terceira condicional all the time, o tempo inteiro, em português, inclusive, porque é minha língua materna, eu vivo no Brasil com essa e aqui eu vou falar português. Portanto, já trago uma pergunta aí para você. E essa pergunta já está com a questão da third conditional. Então, presta atenção na estrutura. Tudo aí faz parte da third conditional. It's a question, é uma pergunta. Bora lá. Would you have done something different in your life if you had the chance? Essa é a pergunta. Vou repetir. Would you have done something different in your life if you had the chance? Então, você teria feito algo de diferente na sua vida se você tivesse tido chance? Aí você está olhando aí essa questão do... Antes de eu comentar sobre o que é third conditional, deixa eu só te mostrar isso aqui. Isso aqui não é um erro não, tá? Eu não fiz assim, ela colocou had duas vezes. Não, não, não. If you had the chance... Eu fiz isso de propósito. Propósito não, eu usei essa frase de propósito, mas não de propósito porque eu quis colocar, tá errado, não. Tá correto isso aí. Você repete o had duas vezes, mas eu vou te explicar mais lá pra frente por que isso acontece, tá bom? Então, antes de a gente entrar nessa seara da explicação, então o que significa? Qual é a tradução dessa frase? O que você... Aliás, o que não, aqui não tem o que. Então, você teria feito algo de diferente na sua life, vida, se, porque esse F significa se. E é o que a gente vai estudar hoje, sobre essas condições. Então, se você tivesse tido a chance, think about it, pensa aí. Porque é algo que eu o tempo inteiro estou pensando. Então, eu sempre falo sobre a third conditional na minha vida. Eu sempre uso essa questão gramatical porque eu estou sempre me arrependendo de muita coisa. E você? What about you, student? Você mudaria? Would you change something in your life? Você mudaria alguma coisa na sua vida? Se você tivesse a chance? Então, por que eu estou falando sobre isso? Antes, olha aí, a gente vai dominar a third conditional com esse guia para você compreender. Então, olha só. Bem-vindos à nossa aula de third conditional.
Junte-se a mim e a nós, como um todo, você, seus amigos e o professor presencial, enquanto exploramos os mecanismos dessa estrutura gramatical com 2 M's, mas é porque no inglês gramática tem 2 M's, por isso essa confusão, complexa, e aprendermos a como utilizá-las em situações da vida real, porque isso existe muito. Vamos lá para a definition of third conditional. Como e por que a gente usa a third conditional? Então, o que ela é? A third conditional ou third conditional é um tipo de frase condicional, onde você tem uma condição e um resultado, certo? E essa condição, ela expressa uma situação impossível no past, no passado. Então, são tipos de... É um tipo de situação que você não pode mudar. Que já foi, já passou. Porque tá aqui, passado. O que é passado você não pode alterar. Então, uma condição impossível no passado. E aí você também tem resultado. Então, você vai usar 2 situações. Uma condição e um resultado. Esse resultado também vai ser no passado. Então, olha só. Quando você vai usar, use a third conditional para falar sobre o que teria acontecido ou não no passado se outras situações tivessem ocorrido ou sido feitas de formas diferentes. É aquela questão de regret, de arrependimento, que é muito difícil um ser humano não ter. Até uma pessoa que fala não me arrependo de nada, que mentira, porque eu duvido muito. E se arrepende pouco sim, porque ninguém é feito de ferro, não sei, tenha condições, que aí não é a nossa aula de hoje, a gente está falando de inglês e não de psicologia. Mas aí, neste caso, vamos falar o seguinte, vamos entrar na estrutura. Structure of third conditional. Então, estrutura da terceira condicional. E aí, você tem a fórmula para fazer frases na terceira condicional. Essa é a fórmula, essa aqui que você está olhando. Tá de uma forma bem estranha, porque eu quis fazer uma frescurinha, mas você já vai entender. Então, essa palavrinha aqui, ela sempre vai vir na sua frase, ela é fixa. Porque esse if, ela significa a conjunção se no português. Então, se algo não tivesse acontecido, eu teria tá. Então, se blá, 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 eu teria lá, 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 lá. Então, é isso. Claro que a gente vai fazer frases com esses tá, e lá, lá, lá que eu estava fazendo. Então, esse if é o se. Logo em seguida, ele vai vir com uma situação, e essa situação é um tempo verbal, e este tempo verbal é o past perfect, que vocês viram aqui na nossa Unit 2. Então, já tá fresquinho na cabeça de vocês o passado perfeito. Quem não lembra, vai lembrar agora, tá? Mas vocês viram o passado perfeito nessa unidade. Logo em seguida, você tem uma outra questão, porque essa parte em azul é a sua condition, é a sua condição. Então, é a if clause, conhecido como if clause. If clause, que é a oração condicional. É essa oração que você vai usar o if. Logo em seguida, você vai ter o resultado, que aqui vai ser no passado. Pois, porque, veja bem, a gente tem a zero, a primeira, a segunda, a terceira condicional. A zero condicional, por exemplo, ela vai falar de tudo que é verdade. Por exemplo, se você não beber água, você morre, entendeu? Então, isso é uma zero condicional. Então, você vai usar tal tempo verbal para fazer essa condição. Já na terceira condicional, fala essa questão de arrependimento, de coisas que você não pode mudar. E aí, por isso, você vai usar o would, mas o have. Por quê? Porque o would é esse verbo modal que não vai ter tradução, tá? Ele, na verdade, é como se fosse é como o will do futuro, aquele W-I-L-L. Ele é como se fosse um sufixo que vai acoplar ao fim do verbo para ter essa tradução de que, no caso, ria. Então, falaria, comeria,
saberia, mas aqui no caso, você vai usar o have. Então, esse have vai ter essa terminação de teria. Teria, né? Eu brinquei com R aí, porque o have é ter. E aqui ele vai ter tradução de ter, tá? Porque a gente sabe que algumas vezes ele pode estar omisso, essa tradução, lá no presente perfeito, por exemplo. Mas com would, ele vai ficar teria. Então, would have é teria. Would have, teria. Teria. E é sempre would, depois o have, tudo bem? E logo em seguida, past participle. O que é o past participle? É o verbo no particípio passado. Eu não coloquei aqui que você vai usar um verbo, mas fique aí. Verbo no particípio passado. Tudo bem? Aqui também você vai usar um verbo no particípio passado, porque os tempos perfeitos só trabalham com particípio passado. Então, aqui o que vai prevalecer é o particípio passado. Então, vamos lá. Use of third conditional in daily life. Ou seja, o uso da terceira condicional na vida diária. Então, você usa, por exemplo, para conversas. Eu sou a rainha das conversas com a third conditional, porque veja bem, third conditional nos permite expressar situações hipotéticas e cenários alternativos, caso algo tivesse sido diferente, enfim. Então, olha só. If I had chosen better, I would have studied mechatronics engineering. Aí a pessoa está lamentando pelo fato de ela não ter estudado engenharia mecatrônica. Ela fez uma escolha bem ruim, então assim, ela está se lamentando por isso usando a third conditional. Então, olha só, perceba numa coisa que eu vou comentar que é muito importante para vocês, questão de escrita, tá? Tá vendo essa vírgula aqui? Ela não está aqui à toa. Então, quando você tem a if clause primeiro, logo em seguida o resultado, você tem que separar por uma vírgula essas duas orações, tá? Entenderam? Tem que separar. Só que isso não vai acontecer sempre. Você tem frases onde o resultado vem primeiro, que é o resultado é com would have, e a if clause, que é a condição, que é o if, com o passado perfeito, vem depois. E aí, neste caso, a vírgula não vai existir. E a gente tem exemplos aqui desse tipo, tá? Só estou antecipando a informação para vocês saberem que a vírgula vai acontecer somente quando você tem a if clause primeiro. Você começa com ela. Então, tradução disso. Se eu tivesse escolhido melhor, então você tem o passado perfeito aqui. Com o quê? Com had chosen. O passado perfeito é formado pelo auxiliar had. Todo mundo vai usar o had, mais um verbo no particípio passado. Então, esse verbo, na verdade, ele é o to choose, o escolher. E aí, quando eu passo ele no particípio passado, ele muda, ele fica assim. Ah, professor, é só teacher, só colocar um N e tirar esse to e acabou? Não, não é fazer isso, porque este verbo, ele é irregular. Então, ele não tem uma regra. Então, todos os verbos que não têm ED no final, está no particípio passado, você já sabe que ele é irregular. Então, if I had chosen better, better é o complemento da minha frase, ou seja, se eu tivesse escolhido melhor, eu teria, I would have, eu teria estudado, que é meu verbo no particípio passado, já que ele é regular, então ele termina com ED. Claro que tem todo aquele carnaval, porque faz parte daquela regra que eu tiro o Y para poder acrescentar o I, depois acrescentar o ED, tá? Tudo isso você não tem como falar hoje, porque não vai dar tempo. Mas isso você já viu comigo lá na unidade 1 e outras vezes também. If I had chosen better, I would have studied mechatronics engineer. Então, ele teria estudado engenharia mecatrônica. E aí, assim, ele não vai fazer isso porque ele escolheu muito mal e acabou entrando em uma outra situação, né? Então, é interessante que você saiba que a pessoa está lamentando. Usado para a escrita. Third conditional nos ajuda a adicionar mais elementos à escrita e expressar dúvidas e arrependimentos. Ai, você tá lá escrevendo no diário. Ai, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. É isso aí, tá? Então, olha só. If I had quitted smoking earlier. Olha a vírgula, porque a if clause vem primeiro. My teeth would have been healthier. Ou seja,
if I had, se eu tivesse, é sempre assim, se eu tivesse quitted, ou seja, parado, esse aqui é o verbo, tá? O verbo, ele é regular ou irregular? Você já consegue me dizer se tem ED no final, ele é regular. Então, já sabe, né? Inclusive, vem do verbo to quit. Esse verbo é assim, na sua forma natural. Ele nem tem dois T's. Foi adicionado dois T's porque você tem a regra onde você adiciona, você coloca mais um T aí no verbo, tá? E aí você tem o smoking, que é a ação de parar, que no caso parar de fumar. Se eu tivesse parado de fumar mais cedo, meus dentes teriam estado mais saudáveis. Tem esse healthier, tem a ideia de mais saudável, tá? Então, nessa palavra, você ainda tem embutida a palavra mais, tá? Então, healthier vem da palavra healthy, que é saúde. Healthy, com Y no final. Mas esse thier é uma outra situação que vocês, inclusive, já viram lá no segundo ano, tá? Beleza. Então, isso aqui tá claro, né? Beleza, vamos para a próxima. Comunicação apropriada. É essencial o domínio desta conditional para uma comunicação efetiva e aprendizado da língua, claro. Você vai saber de tudo do inglês. Não tem como saber de tudo. Começa por aí. Você não conhece tudo da sua própria língua materna? Você acha que você conhece todas as palavras da sua língua materna, que é o português? Ou qualquer outra língua materna que você possa ter, né? Enfim... Mas você não vai saber de tudo, gente. Então, pelo menos o que você pode saber, você tem que ir atrás. Third conditional é um assunto, sim, que é abordado, então você tem que saber. E ainda por cima, ele aborda tudo que você já aprendeu. Então, ele aborda passado perfeito, ele aborda verbo no participo passado. Então, assim, você só vai linkar conhecimentos. Então, if I have learned third conditional earlier, ou seja, se eu tivesse aprendido a terceira condicional mais cedo, tá vendo que o mais está embutido aqui também nessa palavra? I would have spoken a better English. Eu teria falado um inglês melhor. Também muitas pessoas elas costumam falar assim, eu falaria um inglês melhor. Só que perceba que aqui a gente está falando de situação no passado, tudo no passado. Quando eu falo, eu falaria um inglês melhor, eu trago essa situação no presente, tá? Não que não exista você tem como falar, eu falaria um inglês melhor. Você usaria o verbo would ainda, mas você não usaria mais o have. Você usaria o verbo logo em seguida, né? Que é um verbo na sua forma base. I would speak. Speak, então já não seria spoke, seria speak. Só que eu não trouxe essas informações para vocês aqui nessa aula, tá? Eu não trouxe essas informações para vocês nessa aula, porque aqui o foco é a gente pensar que a third conditional é tudo sobre o passado. A questão da condição no passado e o resultado também no passado. Então, nada no presente, tudo bem? Mas existe sim essa situação de, se eu tivesse aprendido a terceira condicional, eu falaria um inglês melhor. Tá, mas aqui a gente não está falando de falaria, né? A gente está falando de eu teria falado inglês melhor, porque esse resultado é no passado, tá? Então, o foco é só nisso, mas essa situação que eu falei ainda agora, ela existe. Tudo bem? Então, olha só. Vamos aos exemplos. If I had studied harder, perdão, I would have passed the test. Então, olha só. Se eu tivesse estudado mais, eu teria passado na prova. Então, eu tenho aqui a estrutura de passado perfeito. Então, não se esqueça do sujeito, tá? Depois eu não falei isso, mas depois da palavra if, vai ter um sujeito. Pode ser you, pode ser she, pode ser I, se você estiver falando sobre você mesma, né? Ou mesmo. Então, if I had studied harder. E você tem agora a condição, resultado. I would have passed. Com o quê? Com would have, que é fixo. Quais são as palavras que são fixas aqui? Let me show you. Deixa eu mostrar para vocês. Fixo. Fixo.
fixo. Sujeito não é fixo porque pode trocar o sujeito, né? Dependendo da frase. O que mais? O verbo no participo passado, ele é fixo, mas aí depende do verbo. Aqui a gente falou sobre o quê? A gente usou o verbo aprender. Aqui a gente está usando o verbo estudar no participo passado, tá entendendo? Então, no caso, estudado, aprendido. E aí um complemento logo seguido. O que é fixo? Fixo, fixo. E isso aqui, entre aspas, é fixo, porque também é um verbo no participo passado. A mesma coisa daqui, você vai usar o verbo no participo passado também aqui. Então, dependendo do verbo, aqui eu usei o passed, aqui eu usei qual? Aqui eu já usei o spoken, depois do would have. Vai depender da frase, tá entendendo o que eu tô falando, né? Então, vamos lá. Note que é um fator fatalista no third conditional, ele é todo fatalista. Não existe máquina, olha a cara da pessoa, não existe máquina do tempo, tá super triste. Não existe máquina do tempo, não dá para ele voltar no tempo e estudar. No caso, ela, né? Não há como mudar a realidade de que ela não passou na prova, porque tá ele aqui, não sei por quê. Vamos lá para a próxima. If you had told me earlier, I'd have been able to help you. Então, tenho aqui a third conditional, se você tivesse me dito antes, e a condição, o resultado, I'd have been able to help you. Se a pessoa tivesse falado assim, I need to tell you something, ou seja, eu preciso te falar, né, uma coisa, a pessoa poderia ter ajudado. Só que o que está acontecendo aqui? Você está vendo que você tem agora um D aqui. O que esse D representa? Esse D está representando o would, tá? Porque ele pode ser contraído e aí ele na contração ele vai todo embora, só sobra a letra D. Então, I'd have é a mesma coisa que I would have, tudo bem? É a forma contraída apenas. Então, você tem aqui, presta atenção, if, que vem sempre na minha sua frase, você tem o passado perfeito com had, told, o verbo aqui é o told, você tem um complemento, você tem o would aqui, você tem o have, que é fixo, o verbo no participo passado, que agora é been, tá? E o restante da frase, beleza? Se você tivesse me dito antes, eu teria ajudado você, né? I would have been able to help you. Vamos lá. Olha aí, se ele tivesse saído antes, ele não teria perdido o trem. Essa frase em inglês fica if he, perdão, aqui tá o we, mas é he, mas tanto faz, não importa, né? Porque é só o sujeito mesmo. Vamos supor que aqui seja ele, porque como a foto é só uma pessoa aqui, né? Uma pessoa que quase que perde o trem, essa foto muito estranha, inclusive. Como é que a pessoa fez essa foto? Não sei. Aí ela faz aqui, ó, eu só tiro esse sujeito we para colocar o he para ficar mais interessante, aqui a gente está falando sobre ele, né? Mas enfim, é uma mudança bem besta, não vai alterar nada na explicação. Então temos aí, he had left earlier, ou seja, ai, é muito verbo, é muita coisa, tô ficando doida assim, mas só que nada que você não tenha visto, tá? Você já viu tudo isso. Você só está linkando conhecimento. Então, if he had left earlier, ou seja, se ele tivesse saído mais cedo, ele não teria perdido o trem. Então, agora a gente está na negação. Para fazer negativa, você tem duas opções. Ou mais de duas opções. Veja bem, você pode ter uma negativa na condição e uma negativa no resultado. Ou você pode ter a negativa nos dois, ou você pode ter a negativa em apenas uma das sentenças. Aqui a minha negativa, ela está no meu resultado, tudo bem? E tá tudo certo, tá? Mas é porque a frase tem que ser assim para poder fazer sentido. Ah, o que aconteceu de verdade. Então, se ele tivesse saído mais cedo, ele não teria perdido o trem. Eu tô falando ele porque tem um homem aqui, então eu não tô mais usando we, eu tô usando he, tá? E we é nós. Ele não teria perdido o trem. Agora, porque faz sentido eu colocar o not aqui no would. Então, na hora de negar, no resultado, a negação sempre vai ficar junto com o verbo would. Tá? Ele sempre vai ficar junto com a negação, ou seja, vai ser would not ou wouldn't.
vai ser would not ou wouldn't, um dos dois, tá? Você pode fazer contraído e não contraído, tudo bem? E aqui eu tenho mais exemplos com negação, desta vez mostrando essas faces da moeda, olha só. Nessa minha primeira, eu tenho agora, veja bem, eu tenho agora essa questão da inversão. Você lembra que eu falei para vocês? Vocês lembram que eu posso colocar o resultado na frente da condição? E neste caso não vai ter vírgula? Olha a condição onde veio parar. Ela veio parar no final da minha oração e o resultado está aqui na frente. Não tem problema, eu posso falar assim, só que não vai ter vírgula. E dessa vez eu coloquei a negação no resultado de novo. Aqui o resultado também tinha negação e aqui eu coloquei de novo o resultado da negação porque faz sentido para a frase. Annie wouldn't have missed the flight if. Gente, mas eu tenho uns erros aqui que eu não estou entendendo, mas não é erro, é porque eu acho que eu penso em fazer com pronome pessoal e acabo trocando e esqueço de trocar aqui. Não é they. É she, porque she é a Annie. Annie é ela, tá? Annie é a mesma coisa que ela. Então é só mesmo questão de pronome pessoal. Acho que na hora de montar a frase eu penso, vou fazer com eles. Aí depois eu não, acho que eu vou fazer sobre uma menina. Aí acabo trocando. Então a Annie wouldn't have missed the flight if she had paid attention to the warnings. Ela não teria perdido o voo, quem é ela, a Annie, se tivesse prestado atenção aos avisos. Mas ela não prestou, então ela perdeu o voo. Mas essa questão do mas ela não prestou, eu que adicionei, tá na explicação. Porque os avisos é até a minha última parte da frase. Warnings é avisos. Então eu tenho a negação aqui na parte, tá? Essa negação eu tenho aqui na parte do wouldn't, beleza? E agora, eu tenho aqui um exemplo que eu tenho o quê? Presta atenção, eu tenho um exemplo que eu tenho duas negativas nas duas orações. Tanto no resultado quanto na condição. Então, eu tenho o resultado em primeiro lugar, porque eu quis, e a condição logo depois, tudo bem? A gente começou com a condição, depois o resultado, agora eu estou fazendo o contrário, para mostrar como é que pode fazer assim. Então, she wouldn't have been so tired if she hadn't gone for a run. Então, olha só, eu não coloquei a tradução, mas o que significa isso? Ela não teria se sentido tão cansada se ela não tivesse ido correr. Então, eu tenho duas negativas aqui, eu posso fazer isso, claro. E na hora da condição, a negação vai ficar junto com o had, tá? Ou vai ser had not, ou vai ser hadn't, tudo bem? Então, junto com o would vai ser a negação, quando eu for fazer negação no resultado. E na condição vai ser junto com o had. Já sabe agora, né? Beleza, vamos para a próxima. Perguntas. Perguntas. Eu tenho a mesma pergunta aqui mostrando para vocês que você pode fazer a condição primeiro, depois o resultado, ou o resultado primeiro, depois a condição. Lembrando que quando eu faço com a condição tem vírgula e quando eu faço o resultado primeiro não tem a vírgula aqui, tá? If he had invited you to the movies, would you have accepted? Se ele tivesse te convidado para o cinema, você teria aceitado? Would you have accepted if he had invited you to the movies? Ou seja, você teria aceitado se ele tivesse te convidado para o cinema? Então é isso. Então já sabe. Eu não vou voltar a explicar o que é passado perfeito, o que vocês já sabem. O tempo está correndo e tem mais informações. Olha só, já conhecemos a estrutura do third conditional, que é if mais past perfect, mais o would, mais o have. Cadê o have? O have sumiu aqui. Cadê o meu have? Sumiu, mas ele estava aqui em algum local. Mas o past participle, coloquei o have aqui para mostrar que depois do would vem o have. E sabemos que ela serve, ou ele serve para expressar principalmente situações impossíveis de acontecerem, pois dependeriam de uma mudança no passado, e você não tem bola de cristal, aliás, você não tem como voltar ao passado. Entretanto, bola de cristal é para outra coisa, né? Para o futuro. Então, vamos se situar aí, fale direito, teacher. Nem sempre a estrutura da third conditional só admite o would. Olha só, nem sempre a gente vai usar somente would.
Muitas vezes outros verbos modais, tem que ser modais, tá? Podem ser usados, é o que veremos a seguir. Modais são os verbos mais fáceis da língua inglesa. Você falou, pessoa em verbo modal, você fala facilidade. O would é um verbo modal, o will do futuro é um verbo modal, por isso que eles são fáceis na estrutura. Então, olha aí, nós vimos a frase If I had chosen better, I would have studied mechatronic engineer. Então, eu tenho aqui, essa frase demonstra um arrependimento. Para arrependimentos e conselhos, podemos mudar o would por should, tá? Porque essa frase, ela demonstra um arrependimento. A gente pode mudar para arrependimentos e conselhos, podemos mudar o would por should. Então, vai ficar assim, If I had chosen better, se eu tivesse escolhido melhor, I should have studied mechatronic. Mechatronic, tá faltando o H aqui, tá? Mechatronic engineer, ou seja, se eu tivesse escolhido melhor, eu deveria ter estudado engenharia mecatrônica. Então, a ideia vai ser eu deveria, não eu teria, vai ser eu deveria, porque expressa arrependimento. Posso usar o should, que é esse verbo que significa dever, deveria, vai ser no caso deveria, no lugar do would, porque esse should já é deveria ter estudado, muito bem? Tá? Então, esse should já significa uma coisa inteira. Já o would, ele precisa de um verbo para ter um significado. Já o should, não, mas o have vai vir aqui, tá? O should já significa deveria, tá? O would não significa nada de palavra. Ele vai ser, seria no final de uma palavra, que no caso com have, tudo bem? Da mesma forma, could e might, que são outros dois verbos modais, podem substituir o would quando queremos expressar que uma possibilidade poderia ter ocorrido no passado. Agora não vai ser mais deveria, vai ser poderia, porque essas duas palavras, could e might, significam poderia, tá? Ele não precisa de um outro verbo para significar isso, ele já significa isso, tudo bem? If I had learned French earlier, ou seja, se eu tivesse aprendido francês antes, aqui usando o passado perfeito, I could ou I might, um dos dois, para expressar possibilidade, tá? I could, might have studied na French, essa palavra aqui em francês, eu não lembro, é lycée, não lembro, lycée, alguma coisa assim, que é um local lá na França, muito bonito, vocês podem perceber, né? Então, se eu tivesse aprendido francês mais cedo, eu poderia, I could, ou I might have studied in a French lycée, enfim, French alguma coisa. Então, a gente vai escolher entre o could e o might. Os dois vão significar possibilidade, possibilities, tá? Então, você tem que entender que você vai escolher entre um dos dois. Não pode usar os dois ao mesmo tempo. Tudo bem? Let's practice. Vamos praticar. Muita informação, mas uma aula muito importante, linkando aí conhecimentos que vocês já tiveram durante toda essa jornada de estudos de inglês. E aí, olha só, qual das opções melhor completa a lacuna? Umas situações, né, que você vai completar. Então, vamos lá. If she had studied harder, she blá, 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 the exam. E agora, qual seria o correto? Se ela tivesse estudado mais, então aqui a próxima vai ser o quê? Se você está vendo o if aqui, essa é a condição. Agora vai vir o resultado. O resultado vai ser would have, ou should have, ou might have, ou could have, dependendo do que você quer expressar. Então, se você só tem as opções de would aqui. Então, isso aqui não existe. Isso aqui, Deus me free. Isso aqui não existe. Então, você só vai ter o B e a C. E só pode ser, obviamente, a letra C, né, gente? Tá muito na cara que é a letra C. Óbvio, she would have passed, ou seja, would have que é fixo e um verbo no particípio passado que é um verbo regular, por isso que tem ED. Então, she would have passed the exam. Ela teria passado no exame, na prova. 2. Olha aí, escolha a melhor alternativa. What would you have done? Então, você percebe que é uma pergunta, uma question, uma pergunta, eita, que loucura.
uma pergunta. E aí você tem, além da pergunta, você tem essa questão de usar o resultado, possível resultado, porque isso é uma pergunta, né? Não é uma afirmação, não é um statement, não é nada disso. Então, what would you have done? Então, a estrutura aqui com would mais have que é fixo e a pergunta é uma pergunta aqui no caso onde você tem o pronome interrogativo na frente. What would you have done if you? Então, aqui você tem que colocar o quê? O que você vai colocar aqui? O passado perfeito. Então, você precisa do passado perfeito. O passado perfeito, de todas as alternativas que estão aí, só pode ser a letra B. Não existe essa questão aqui do be, tem que ser been, não existe o has no participo passado, não existe o has. E a gente não está falando com negativa aqui, tá? Então, não tem uma negativa nessa frase. Então, o que significa isso? What would you have done if you had been me? É aquela famosa frase. O que você teria feito se você fosse eu? If you had been me. É isso que significa. E na 3? Complete a lacuna, a última aí. If they had left earlier. Se eles tivessem saído mais cedo. E aí você tem agora o resultado. Aqui é a condição, vírgula, veio o resultado. O resultado você sabe que é would, mais aquela questão do have, mais o participo passado de um verbo qualquer que você vai ter que colocar aí. De todas essas que estão aí, fora o sujeito, né? Que também tem que colocar o sujeito. Não tem um sujeito aqui? Tem que ter um sujeito. Tem que ter um sujeito na if clause, tem que ter um sujeito no resultado. Se você não está vendo sujeito aqui, é porque você vai colocar. Temos todas as alternativas com sujeito, então significa que a alternativa correta é a alternativa de letra D. They would have caught. They would have caught. Eles teriam pegado, né, o trem. If they had left earlier, they would have caught the train. The train, tá? Would have é fixo, they é o sujeito, caught é o verbo no participo passado. Tem que vir assim. Ele, na forma natural, é assim. Mas a gente está procurando por ele desta forma, para ficar correto na minha frase. Tudo bem? Referências aí. Chegamos ao final da nossa aula da Third Conditional. Espero que vocês tenham aprendido. Então, coisas que vocês já viram, então não é nada em novidade. A gente só está linkando conhecimento. So, bye bye.